hoje vamos falar ainda na continuação das bênçãos e maldições, porque o tema é convidativo e, além de tudo, elucidativo, porque acham que uma simples frase que se diz vai mudar a vida do homem e consequência nenhuma terá. Vemos isso corriqueiramente na nossa vida. E claro, como anteriormente nós já tínhamos falado sobre as bênçãos e as maldições, que está aqui no livro dos Espíritos, que é um livro de cabeceira daquele que realmente quer se esclarecer sobre o Espiritismo, porque não podemos compreender, não entra na nossa cabeça que aquele que se diz ser espírita mal saiba consultar os livros da codificação. Isso é inadmissível, porque tendo essa postura, vê-se que a criatura, permita-se dizer, que a Maria vai com as outras. Ela não tem diretriz segura a respeito daquilo que ela faz pessoalmente, né? Aquilo que vem dela como pesquisa, como atitude, como a autocrítica. Ela não tem. Ela fica a mercê do que outrem diz. E toda vez que a gente fica a mercê do que outrem diz, a gente nunca sabe dar uma diretriz segura àquilo que nós estamos seguindo. Então, é inadmissível que aqueles que dizem ser espírita desconhecem os livros da codificação e principalmente as obras complementares, que não é, diga-se de passagem, os livros romancistas, mas sim livros científicos, livros que compartilham, né, também com o pensamento de Kardec. Então, a questão da frase maldição e bênção, ela simplesmente é uma simbologia. E o homem não pode viver de simbologia, porque, primeiro, que nós somos criaturas imortalistas. O simbolismo, ele nada mais é do que uma matéria. Ele não traz e nem afasta espírito nenhum, e nem maldição e nem bênção. Os espíritos disseram a Kardec o seguinte: toda vez que o homem busca o simbolismo, ele atrai para si espíritos ignorantes que se comprazem com essas atitudes. Um desses simbolismos são os talismãs, são os pelos sinais que se usam, né? Diga-se de passagem, porque é o que nós vimos mais corriqueiramente. São as palavras sacramentadas, ou muitos até pegam até o Evangelho para servir de amuleto. Veja só até onde nós chegamos. Daí se segue que vemos também médios curadores que utilizam, isso é de informação, essa informação, ela é de muito tempo, né? Desde que o homem existe aqui no planeta Terra, ela vem se arrastando como a criatura que está mal olhado, né? E aí leva para a dita benzedeira, não é isso? É para a benzedeira tirar o mal olhado. Diga-se de passagem que a dita benzedeira não é benzedeira, né? Não é nada mais, nada menos do que um médium curador que, infelizmente, por força da ignorância, do desconhecimento,
da mediunidade que se tornou para muito um misticismo, e que a mediunidade não é misticismo, ela é uma ciência a ser estudada, ela é um fato, ela é o poder do espírito se exteriorizando. Então ela caiu no rol do misticismo. Então levavam-se as crianças doentes, que segundo a se atribuía que estava de mau olhar. E a benzedeira se utilizava mais corriqueiramente das folhas, e que depois dela fazer todo o trabalho de dispersar com aquela folha, que ela via murchar, e ali ela atribuía que a criatura estava realmente mal olhada. O que ocorria aí? É uma prática verdadeira? Sim, a prática é verdadeira. Agora o simbolismo não, porque ela poderia fazer isso sem a folha. A folha só é um simbolismo que ela criou para, vamos dizer assim, dar mais crença, e até para ela mesma, porque ela desconhece que ela é um médium curador, e atuar no paciente. Daí se vê que esse paciente se recupera, não pela folha, mas sim pela energia que o médium, não tendo ele nenhuma crença, porque mediunidade não depende de crença, não depende de idade, não depende de nenhum conceito filosófico. É um atributo dado por Deus, e ela se manifesta em todo o aspecto da vida. Ela não depende de crença. Então daí a gente vê o seguinte, que o Espiritismo veio explicar com lógica, com método científico, a manifestação da mediunidade que a gente vê aí corriqueiramente. Mas infelizmente, por falta de criaturas que realmente estuda Espiritismo, estuda a mediunidade, ela caiu no rol do misticismo, né? Mas nada mais é do que um médium curador usando do seu recurso e um simbolismo. Ela poderia, como antes nós estávamos dizendo, utilizar do seu próprio mecanismo físico, que foi o que Kardec, orientado pelos espíritos, chamou de imposição de mãos. Hoje, em centros sérios, onde espíritos se ligam com encarnados que estão querendo fazer um trabalho mais científico, com resultado melhor, vemos a desobsessão. Por que a desobsessão? Porque não está ditado por nenhum espírito, né, que o médium, ao trabalhar com uma criatura, ele não atrai o espírito. Isso é médium. O médium atrai o espírito. Agora, o que ocorre é o seguinte: o médium ostensivo, com uma grande sensibilidade, o espírito tem uma maior facilidade. E aí entra outros mecanismos que nós não vamos aqui citar, né? Mas não existe isso. É por isso que o trabalho de desobsessão, ele tem que ser envolvido de pesquisa e não de simbolismo. Não vá crer que pelo fato de você chegar aqui e orar, né, vai afastar espírito. Ou simplesmente levantar as mãos já é alguma coisa nenhuma. Primeiro, se o médium tiver com o pensamento voltado para outra coisa, o seu fluido nenhum efeito terá. Se o médium tiver destituído do interesse de se esclarecer, efeito nenhum terá. Muito pelo contrário, ele vai ser uma pedra de tropeço. Porque ao invés do espírito cuidar do doente, vai ter que cuidar dele.
pelas energias que ele está exalando, que não está condizente com os trabalhos ao qual ele está. Não é que nós estamos aqui dizendo que vamos ter aqui criaturas perfeitas. Quem assim pensar está meio obsidiado, como diz Carlos Bernardo, né? Porque aqui criaturas perfeitas não existe, minha gente. Nós somos criaturas rasteiras, imperfeitas, cheias de erros e miséria nas costas, né? Erramos a todo momento. Agora, o que acontece é a seriedade do trabalho aliada à sintonia com os espíritos, que é o que os espíritos disseram a Kardec. A questão do recolhimento. O recolhimento, ele não está inserido em fecharmos os olhos, ou então em chegarmos aqui em relaxar e pegarmos no sono, ou então ficarmos alheio. Não. É nós, assim como nós chegamos em qualquer ambiente que seja de interesse para nós temos que sintonizar para resolvermos aquilo que nós queremos. Da mesma forma na instituição espírita. Nós temos que sintonizar com o que nós estamos fazendo. Mediante a isso, vamos dando possibilidade dos espíritos trabalharem conosco. Esse é o recolhimento sério, com o sentimento de ajuda ao seu semelhante. Daí se vê que o que nós estamos vendo aí não é nada mais, nada menos do que misticismo. Um espiritismo rotulado espiritismo, porém com os misticismos que a gente vê. Sendo ali agregado os pelos sinais, né? Os Pai Nosso constante da boca para fora. Não é que nós estamos aqui ofendendo, nós estamos aqui analisando os fatos, né? É a questão de palavras ou de posturas que nós não vimos no Espiritismo. Tudo isso gera, mostra o que? A falta de busca de estudar. Da mesma forma, é que as palavras sacramentadas, como muitos dizem, porque acha que o atrair do Espírito está mediante a muitas orações, né? Ou as posturas que cada um adota para si. Mas o que os Espíritos orientam é o seguinte: os talismãs, como nós vemos, né? E diga-se de passagem, quando nós atribuímos que tal roupa ou acessório faz efeito na nossa vida, mudando as nossas condições morais, é mérito. Os talismãs, tanto as roupas, tanto os horóscopos, não têm nenhum efeito sobre a vida moral. Aí que hoje eu estava fazendo, eu vi uma imagem e aí eu parei para refletir naquela colocação que muita gente diz assim: há muitas ovelhas para o pastor, não é? O pastor virá arrecadar suas ovelhas, uma frase que tem referente a Jesus. E que aí eu me prendi a refletir. Bom, se nós somos ovelha, né, esperando que o pastor venha recolher, é porque se acredita que nós somos animais, ou que nós viemos dos animais. Na verdade, nós não viemos dos animais. O nosso princípio, ele é espiritual. O que nós animamos é diferente, mas o princípio que assim os espíritos disseram a Kardec é que nós somos espíritos. Daí se vê que Jesus, eu não acredito que Jesus tenha dito isso, que o pastor para as ovelhas, né? Isso não cabe na linguagem de Jesus, porque Jesus não era um homem que analisava o ser pelo físico, como
Freud não, oh, meu Deus, como é o nome dele? Não é Freud não, diga aí. Darwin atribuía que o homem veio do macaco, né? E que na verdade, pela análise, pela pesquisa, pelo estudo da doutrina espírita, o homem não animou só do macaco, mas ele animou em diversos reinos. Isso quer dizer que nós somos seres espirituais. Assim sendo, basta verificarmos que quando nós aceitamos que nós viemos do reino animal, nos colocamos como verdadeiras criaturas que só é levada ao túmulo. Aí também, aliando-se a isso, vemos a questão do Criador. Porque muitos de nós, principalmente eu, quando antes de estudar o Espiritismo, eu nem sonhava conhecer Espiritismo. Na verdade, eu conheci um Espiritismo de boca em boca. Esse foi o meu primeiro contato com o Espiritismo, que foi aquele dito de boca em boca. Que fulano faz, que o Espírito faz, daí não o Espiritismo baseando-se em estudo. Diga-se de passagem que eu conheci essa forma de ver o Espiritismo por intermédio de uma ex-cunhada minha. E só vi, na verdade, ter conhecimento do que era realmente Espiritismo quando eu me aliei aqui à instituição espírita que antes era Caminho da Renovação. E nós nos reunimos para estudar. De lá para cá, a minha dedicação, o meu trabalho, o meu interesse de buscar, mostrou-me um espiritismo baseando-se em pesquisa. E eu tinha, na verdade, um sentimento contrário ao que muitos têm aí. Eu não aceitava um Deus que priorizava seus filhos. Eu era uma pessoa revoltada com isso. Porque eu ficava me perguntando, que Deus é esse? Bom, fulano é assim, assim, assado. Pô, já que nós somos todos filhos dele, e vivemos essa diferença, e aquilo, na verdade, eu mantinha esse sentimento de revolta. Até o dia que eu conheci a doutrina espírita e o livro dos Espíritos, como fala de princípio de Deus, eu comecei a ver esse verdadeiro Deus com um sentimento melhor. Agora vamos aqui analisar. Será que esses que estão aí na rua, que ouvem que uma criatura chega para ele e diz assim: Deus me abençoou, eu comprei um carro do ano. Não é verdade? Ou Deus me abençoou, eu arrumei um marido. Né? Imagine o que se passa nessa criatura, vendo que ela, sendo divulgado por aí que todos nós somos irmãos, esse Deus haja com essa diferença. Que sentimento brota dentro dessas criaturas? Um sentimento de que esse Deus, ele é um Deus infelizmente miserável. Não é? É verdade. Daí a gente vê as obsessões que não deixam de existir. Porque a partir do momento que a criatura se distancia do sentimento de Deus como Criador, justo e bom, ela começa a se aliar a espíritos da mesma natureza. É um processo obsessivo. Né? Os desesperos,
as criaturas que são levadas a caminhos miseráveis, porque descrendo nesse Deus que atua sobre os seus filhos de toda forma. Está aqui no livro dos Espíritos, leiam. Como infelizmente nós ouvimos aí que só quem se comunica são os espíritos de luz, né? O que nós não vemos aqui se comunica dos espíritos das piores espécies. Das piores espécies. Porque são esses os nossos companheiros. Diga-se de passagem que quando nós desencarnamos, nós não vamos para lugar nenhum. Nós ficamos aqui mesmo. Porque o mundo espiritual se entrelaça com o mundo material. Então nós não vamos para lugar nenhum. O que há que os espíritos esclarecem é a sintonia. É a sintonia. E essa sintonia, ao longo do trabalho que o espírito faz, ele vai se aliando com espíritos melhores, que vai lhe possibilitando galgar melhores faixas, até o ponto dele conseguir reencarnar em mundos onde essa faixa de evolução seja mais ampla, né? Ou melhor. Mas nós não saímos daqui. Não é porque desencarnamos, e porque o espírito de luz tal, e porque o espírito de não sei quem tal vai nos levar para a colônia. Diga-se de passagem que colônia não existe. Aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos não diz a Kardec que Deus criou um lugar circunscrito para socorrer seus filhos. Eu ainda não vi isso no livro da codificação. E nem vou ver, porque não foi isso que os Espíritos disseram a Kardec. Os Espíritos disseram a Kardec o seguinte: há muitas moradas na casa do meu pai. Essas moradas, ela significa que o Espírito reencarnará em diversos mundos. E não que se colocam aí. Que há umbral, as colônias, o inferno, o purgatório. Isso é criação nossa. Vocês querem ver? Pegue o livro Obras Póstumas. Está lá. Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas. Ali ele mostra as condições que o espírito se encontra de acordo com as suas crenças. É o que está lá. E nenhum parágrafo os espíritos ali colocam que foram para o umbral ou para as colônias. E pelo contrário. Aí que vem os espíritos mentores desses desencarnados e esclarece. Tal espírito no corpo era assim, assim, assado. Desencarnara com esse mesmo pensamento e criara toda essa situação. Aí, então, não tem no mundo dos espíritos como muito. É assim, os espíritas querem ter um lugar para ir. Não bastando estar aqui, eles querem um lugar circunscrito. Dormir, ou melhor, deitar, levantar, lavar a mão, comer e trabalhar. Os espíritas querem isso. Aí criaram as colônias, né? Porque o que é que leva nós a nos comportarmos dessa forma? Não é que nós vamos nos libertarmos do condicionamento. Primeiro, que o processo de condicionamento depende muito do espírito, depende muito do trabalho dos espíritos. Verificamos isso nos livros, como antes eu falei, nos livros complementares de Leon Denis, de Ernesto Bozano, de Charles Michel, não, porque Charles Michel ainda, infelizmente, não contribuiu dessa forma a dar uma diretriz segura, porque Charles Michel acreditara que o que se manifestava era a mente. Apesar de ser um cientista notável, contribuiu muito para a divulgação do espiritismo, mas no que se refere
a atuação do espírito no mundo dos espíritos, ele deixou a desejar, né? William Thomas Stende, ali o nosso irmão, como é o nome daqueles, diga aí, não estou lembrada, aquele de lá do canto, embaixo, junto de Carlos Bernardo Loureiro, Olivier Lorde, que fez muita pesquisa, né? Olivier Lorde, ele tem uma pesquisa notável no campo da mediunidade. Conta-se que a do seu filho menor era obsidiado pela vizinha. A vizinha saía do corpo e vinha atormentar a criança. Um dia em que ela saíra do corpo e veio atormentar o filho dele, ele estava ao lado da criança e vendo a criança atormentada apontando para a parede. E ele perguntou o que estava acontecendo e o menino só apontando para a parede. Ele estava à distância, pegou um canivete, mirou na parede e jogou. E aí saiu, foi para a casa da vizinha, porque o menino identificou que era. E chegando lá, ele viu que a perna da criatura estava sangrando. Olhe que pesquisa notável desse homem, Olivier Lorde. Quer dizer, é assim, não é que nós vamos nos libertarmos das nossas tendências, mas a pesquisa da imortalidade da alma e não os encontros fraternos nos dará subsídios para nos comportarmos de forma equilibrada, tanto no corpo como fora dele. Porque, vale lembrar o seguinte, o homem esclarecido da sua natureza espiritual, ele não está fazendo favor ao espiritismo, muito pelo contrário, o espiritismo está fazendo favor a ele, de esclarecê-lo, para que ele não venha, olha a misericórdia de Deus, né? Para que ele não venha a reclamar os meios que deveriam ser dados, os meios do instrumento. A mediunidade, infelizmente, aqui no nosso país, ela não é tida como um fenômeno de pesquisa. Ela é tida como um fenômeno místico. Vale lembrar que vemos a mediunidade se manifestando como? De forma a vendê-la, que são as leituras dos Boenadichens e de outras categorias que se diz ser espírita, que na verdade eles não são espíritas. Eles são médios que estão vendendo a sua mediunidade e que responderá por isso. Porque a mediunidade, ela é um atributo dado por Deus e ela tem que ser, como grandiosa é, ser apresentada com a sua grandiosidade. Então, os espíritas, os que se dizem ser espíritas, estão falhando. O único que víamos falar de mediunidade e vemos ainda dando sequência é Carlos Bernardo, foi Carlos Bernardo Loureiro e Cristiane do Amaral, e nós aqui, que é um espírito encarnado que faz pesquisa notável, mesmo porque ela não é religiosa e nem é beata, né? Muito pelo contrário, é uma mulher que traz ou melhor, que contribui para a sociedade de forma científica, porque pelo fato de se estudar mediunidade, você está contribuindo não só para o equilíbrio daqueles que estão dentro da sua casa, mas para muitos que lhe ouvem, que lhe assistem e vão ter como diretriz aquilo que você fala baseado em estudo, né? Não é uma criatura simplesmente dizer que recebeu e o espírito tomou ela de forma abrupta, né? E essa
criatura buscar esclarecimento, uma diretriz para o que ela está sentindo e ser informado a ela que ela tome cuidado. Tome cuidado. Depende dela. Aquilo foi por acaso? Ou o esclarecimento deveria ser diferente? Olha, minha irmã, você é um médium. Procure uma instituição espírita séria, que é a única que tem diretriz a lhe dar para você trabalhar com esse potencial que você tem. É assim que a gente age. E não dizer que a criatura tome cuidado e que o espírito, tudo para esse povo é espírito obsessor. O espírito obsessor e que você está desequilibrada e que tome cuidado. Isso é maluquice, rapaz. Isso é uma falta, isso é um desserviço à sociedade. Aí que Carlos Bernardo falou e eu concordo. Você sabe qual é a maior caridade? É quando você se politiza. O homem faz mais caridade quando ele se politiza. Porque quando você se politiza, você não age de boa vontade. Você age com conhecimento aliado à boa vontade. É diferente, né? Do que aquele que vai de boa vontade. É por isso que muitos médios estão aí. É por isso, porque querem viver só de boa vontade e esses médios nunca têm boa vontade. Com eles tem que agir, na verdade, infelizmente, com imposição. Porque nós só atendemos à imposição. Ah, mas o Espiritismo não orienta isso. Não orienta? E Kardec fez o quê? Quando Kardec dissera que as reuniões não eram reunião pública, ele estava dizendo o quê? Que ele queria a gente ali que está lá, nos livros, obras póstumas, que é o Céu e o Inferno, a Gênese, principalmente obras póstumas. Kardec não aceitava que visitante chegasse lá sem nenhum conhecimento, porque iria perturbar os trabalhos. Que base essa criatura tem, né, para os espíritos confiar a fazer um trabalho equilibrado? Então nós, na verdade, seguimos Kardec. Porque se você abrir a comporta para cada um fazer o que faz de boa vontade, vira bagunça. Porque cada um quer ditar suas regras, sem estudar nada, diga-se de passagem. Sem ter bases do que fala, bases do que faz, as consequências. Então não é por aí. Ou você se disciplina, né? Ou, infelizmente, você segue seu rumo. Porque não é um favor que você está fazendo ao Espiritismo. Muito pelo contrário, o Espiritismo é que está fazendo favor a você. Você aproveita se quiser, mesmo porque, com a orientação espírita ou sem a orientação espírita, todos nós vamos passar pelo fenômeno da morte. O morreu. Todos nós. Cada um vai sofrer de acordo ou vai passar. Eu não diria sofrer porque, quando nós dizemos sofrer, fica assim entendido que Deus criou o sofrimento, o desencarne e o reencarne é o sofrimento. Não. O desencarne e a reencarnação, ela é um processo natural da vida. É natural. Agora, o que nós passamos nesse fenômeno está de acordo com o que nós fomos, com o que nós admitimos, com o que nós sentimos e com aquilo que nós acreditávamos. Aí que está. Então, a partir do momento em que o homem estuda a sua natureza, que ele só vai achar sem nenhum vínculo de misticismo, nem de colocação pessoal, é a doutrina espírita. Porque outras doutrinas afirmam que existe algo após morte. Mas ele não diz como se comporta o espírito após essa morte. Muitos querem deusar o espírito ao ponto de tornar ele uma majestade. Outros querem miserabilizá-lo tanto que chamam de demônio. Então, o
tem possibilidade, baseado em pesquisa, em fatos e comprovação, é o Espiritismo. Porque, primeiro, que o Espiritismo, ele se baseia nos fatos analisados. Vemos que quando a manifestação das mesas girantes começaram, ela foi no mundo todo. Ela não teve restrição entre o país luz e aqui Brasil, né? Mas ela foi universal. Daí se vê que a manifestação dos espíritos foi universal porque tinha aí um grande propósito, mostrar que os espíritos não dependem de nós para se comunicarmos, mas deles. Eles não estão sujeitos ao que nós queremos, mas eles estão sujeitos ao que eles querem, o Criador. Baseando-se nisso, vimos toda a manifestação dos espíritos por todo o mundo. Quando Kardec pesquisara a manifestação dos espíritos, os espíritos de todo canto, influenciando os médios, ditaram os seus pensamentos. Leiam os livros da codificação. Está lá. Kardec recebera cartas de diversos cantos do mundo. Não foi dito por uma simples criatura que diz ser mensageiro de Deus ou representante de Deus de forma arcaica, com um pensamento arcaico, mas com diretrizes seguras, onde ali ele analisava a situação moral do ser. Ele não veio, os espíritos não vieram dizer que o homem, para ser feliz, tem que ter um carro do ano, uma casa muito boa, né? Enfim, se prender à matéria. Muito pelo contrário. Jesus, naquela passagem de Madalena, onde, segundo a história narra, que quando os seus traidores, né? Os seus, como é que se diz? Eu esqueci o nome agora. É porque a mulher, ela não é adúltera sozinha, né? Ela adultera com muitos. E esses muitos acham que só ela é adúltera, né? E aí Jesus começou a escrever na areia os erros que cabiam a cada um ali. Daí se vê que Jesus não tratara da situação física do homem, ele tratara da situação moral do homem. Então os espíritos da mesma forma agiram. Eles não vieram aqui para acalentar ninguém. Eles vieram para dizer, uma coisa que mais me marcou, que hoje eu estava fazendo a reflexão no Espiritismo, foi o seguinte: quando eu comecei a estudar Espiritismo e que eu vi uma frase dizendo assim: vós sois dono do seu destino. Quando alguém nos diz que nós somos donos do nosso destino, ele quer dizer, você é feliz ou miserável de acordo com o que você faz. Isso dá ao homem uma autonomia diante da sua vida. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser feliz ou miserável graças a ele. E Jesus escrevera isso na areia, quando se referia aos atacadores, os atacantes de Madalena. Assim narra a história, né? E aí o que acontece? Bom, se eu não tenho, porque assim, eu estou na situação em que eu estou, é porque eu estou amaldiçoado por um ser chamado demônio. Aí vem os espíritos mostrando que o demônio não existe
e que Jesus colocou essa figura de demônio, mostrando a maldade do homem, assim como os anjos. Isso vocês vão encontrar também nos livros da codificação. E aí, esse simbolismo, o homem trouxe simplesmente para não aceitar a vida após morte, classificou de demônio. Mas nada mais, nada é do que os espíritos inferiores como nós estão aqui atuando, nos obsidiando, nos causando dores, nos causando martírio. Enfim, aqueles que nós convivemos não estão lá dormindo, não estão esperando o juízo final, não estão queimando no fogo do inferno, eles estão aqui, ao nosso lado, nos vendo, nos enxergando, ouvindo-nos falar, prestando atenção, nos observando dia a dia. São eles. Esses são os espíritos que estão ao nosso lado, que muitos negam, como muitos acham que os espíritos só vivem dentro do centro espírita. Espírito, em todo lugar que você vá, espírito, porque nós nos acotovelamos uns aos outros. Baseando-se nisso, não levamos para o misticismo, mas sim para a pesquisa. Se os profissionais de saúde estudassem a vida após-morte, eles fariam prodígio. Porque mediante as doenças que não apresentam nos materiais ou nos equipamentos, eles fariam prodígios, né? Usariam do mecanismo espiritual, como ocorreu com esse pesquisador Carlos Wigland, né? E com tantos outros, que foi um médico, psiquiatra, e ele atuava com seus pacientes quando não via a patologia ser apresentada, ele utilizava do mecanismo espiritual para socorrer os seus semelhantes. Leiam 30 anos entre os mortos, senhor Carlos Wigland, né? E tantos outros, como vemos nesse acervo de pesquisa do Espiritismo. Mas, infelizmente, o estudo da doutrina espírita aqui no Brasil, ele é, infelizmente, ainda pouco valorizado, principalmente em muitas casas espíritas, que tem como diretriz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e que, na verdade, os livros da codificação primeiro se baseia nos livros preliminares, que, diga-se de passagem, o livro dos Espíritos com a sua sequência. Abrindo mão de toda esse acervo, a princípio, vai se tornar uma doutrina mística, né? Se tornará uma doutrina mística, onde cada um que venha de lá de fora, porque é médium, quer impor a sua diretriz, porque é médium. Lembramos o seguinte: mediunidade não é experiência, mediunidade não é estudo, mediunidade é um fenômeno que ocorre para ser estudado. Agora, o estudo, sim, é a diretriz. É como os espíritos dizem: a casa espírita não fecha por falta de médium, não. A casa espírita fecha por falta de estudo. Os espíritos sempre dizem isso aqui. Por quê? Se não tiver médium aqui e tiver um estudioso, ele vai buscar os princípios de estudo da doutrina espírita para analisá-lo. Ele é o médium. Cadê que fizera isso? Ah, não, mas se o médium principal não tiver, a casa fecha. Infelizmente, é essa diretriz que a gente vê, né? Ou então que está presa às quatro paredes. Não.
Se não tiver a casa aqui para fazer, a gente não vai. Não é isso que os Espíritos dizem, não. Os Espíritos dizem que eles estão com aqueles que estudam. Estudando, ali eles estão. Não interessa onde seja. Aqui ou lá, não interessa. As quatro paredes pouco interessa para os Espíritos. O que interessa é a qualidade do encarnado. Porque se assim não fosse, Kardec não fazia reunião na sua casa. Kardec começou fazendo reunião na sua casa. Que mal houve, muito pelo contrário. Foi dali que ele tirou diretrizes para fundar a instituição parisiense. Né? E a gente fica aqui.